Olá pessoal, eu sou o Jório, professor de inglês do campus Tabuleiro do Norte, e essa é a nossa primeira aula do primeiro módulo de inglês para o Enem, do projeto Super Enem, né? Vamos ver aqui alguns textos que eu trouxe para vocês, vamos fazer algumas questões que que tenham sido parte de alguma das provas de Enems passados, vamos fazer algumas outras questões para fazer comparação, e aí a gente vai adaptando o nosso conhecimento prévio que a gente já tem, para poder fazer essa leitura, que basicamente a prova é uma prova de leitura, né? A gente vai pegar aqueles textos e vai tentar saber quais daquelas alternativas que são dadas nas questões é a alternativa correta. Essa é a formatação da prova, né? Textos, sejam eles textos com bastante palavras escritas ou textos publicitários que aliam a imagem com as palavras, né? Ou uma imagem quase praticamente sem palavras, afinal de contas, a gente sabe que uma imagem também é um texto. Pode ser um texto não verbal, ou seja, um texto que não utiliza palavras, mas ela está passando uma mensagem. Então a gente vai procurar trazer gêneros textuais diferenciados, variados, nesse curto espaço de tempo que a gente vai ter para fazer isso, para que vocês tenham mais ou menos uma familiaridade, digamos assim, com o formato da prova, né? Como a gente não tem tanto tempo, as aulas são curtinhas, eu vou fazer uma leitura passando pelo texto, traduzindo o texto para vocês vão acompanhando nos slides, eu vou traduzindo o texto. À medida que a gente for chegando a partes que sejam interessantes, a gente dá uma parada e dá uma analisada melhor, aí eu paro, escrevo alguma coisa, chamo a atenção de vocês para alguns aspectos importantes, né, interessantes, que nos ajudam a interpretar esse texto, a coletar as informações que são importantes nele, para poder respondermos as questões, né? Por definição, essa é a leitura instrumental, né? Seja em qualquer língua que for, né? A pessoa que não tem o domínio completo da língua, ainda assim tem condições, aplicando certas estratégias de leitura, condições de extrair a informação que vai ser importante para ela, seja para responder uma questão, seja para fazer um trabalho, seja lá para o que for. Então a gente vai exercitar um pouco disso hoje, nessa aula e nas próximas, né? Então, vamos aqui para os slides. Nessa nossa primeira aula, a gente vai explorar um pouco a relevância do conhecimento, né, de siglas e acrônimos na língua inglesa, né? O que são siglas e o que são acrônimos? Uma sigla, a gente aprende que é uma expressão construída por letras que são as primeiras letras ou as primeiras sílabas de vários outros nomes. Os acrônimos também, mas existe uma diferençazinha entre um e outro, a gente vai dar uma olhada. Por exemplo, Instituto Federal do Ceará. Instituto Federal do Ceará, quando a gente fala a sigla do Instituto, a gente não fala, normalmente as pessoas não falam IFCE, né? Falam IFCE. Quando você pronuncia cada uma das letras dessa sigla, aí ela vai ser uma sigla, né? Uma sigla em que a gente não pronuncia as letras como se fosse, não pronuncia o nome como se fosse uma palavra. A gente vai ver algumas que a gente vai pronunciar. Essas são os acrônimos, né? O UFC, por exemplo, né? O UFC, a gente não fala UFC, a gente fala UFC, né? Ah, professor, mas também o UFC lá, aquela luta que o pessoal fala no octógono, também é a mesma coisa, sim, também é uma sigla, né? Mas só de Ultimate Fighting Champion, né? Que é o maioral, digamos assim, o campeão ou a campeã de luta, né? Definitivo ou definitiva. Mesma coisa, sigla também. Organização Mundial da Saúde, a OMS, também é uma sigla, a gente fala cada uma das letras, né, uma após a outra. Então tá aqui, Organização Mundial da Saúde, tá em espanhol, né? Organização Mundial da Saúde, mas por quê? Porque o espanhol é uma das línguas oficiais da ONU, português não é. E aí a gente vem para os acrônimos. FUNAI, por exemplo, Fundação Nacional do Índio. Fundação, o FU, a primeira sílaba, ou parte da primeira sílaba, na verdade. Nacional do Índio, né? O órgão responsável pela manutenção das políticas como é que a gente pode dizer, de proteção, né, e salvaguarda
das comunidades indígenas, das culturas indígenas que a gente tem no Brasil. Então a gente fala a palavra, a gente não fala FUNAI, a gente fala FUNAI, passa a ser um acrônimo. E que nome esquisito, né, esse acrônimo. O que significa acrônimo? Se a gente dividir a palavra em duas, a gente vai ter o finalzinho dela, nimo, né, que tem a ver com nome, tipo topônimo, né, com o nome de um lugar, patrônimo, por exemplo. E a primeira parte dela, acro. Acro quer dizer extremidade ou altura. Por exemplo, lá na Grécia a gente tem a Acrópole, né, aquela parte, né, superior, lá que fica no alto da cidade, né, ou seja, a cidade que está no alto, que está na extremidade mais ao alto. Né? Então, acrônimo é isso, é um nome que é formado pelas extremidades de outros nomes. Né? SUS, a gente não fala SUS, a gente fala SUS, né? O nosso Sistema Único de Saúde, né? A cuja estrutura a gente deve ter conseguido sair da pandemia, pelo menos do pior cenário da pandemia, né? aquele em que a gente estava, né, sem poder sequer circular, né, e ter aulas presenciais. E NEABI, né, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Algumas pessoas pronunciam NEAB, outras pronunciam NEABI, mas a gente não fala em NEABI, então também um acrônimo. Ok, qual a importância do acrônimo? Antes, tinha esquecido, tinha esse slide aqui também. Um acrônimo, dois acrônimos que são da língua inglesa, mas que a gente adotou para o português, usamos em português, e às vezes a gente nem sabe, né, qual é o significado deles no original. Então a gente tem aqui, ó, só pintadinho de amarelo, tá? SONAR, sonar. Sonar, em inglês, né? Sound Navigation and Ranging, que significa distanciômetro e navegação através do som, aquele aparelho que emite ondas sonoras e recebe de volta essas ondas refletidas para poder conseguir identificar a distância e a localização de objetos debaixo d'água. E aí, na mesma lógica, a gente tem o radar. Tem o sonar, tem o radar. Tá aqui RA em amarelo, DA e R. Radar, em inglês, Radio Detection and Ranging, que significa o quê? Né? Mesma coisa, ranging, distanciômetro, detecção através de rádio, ou seja, em vez de ondas de som, ondas de rádio, para fazer basicamente a mesma coisa que um sonar faz, mas com a outra tecnologia, em outro meio. Ok, então vamos lá. Dessa vez a gente vai começar com uma questão tirada do Enem, e depois fazemos uma outra que tem relação com o tema que a gente está vendo aqui nessa primeira questão. Né? Em algumas outras aulas a gente vai fazer uma questão que não caiu no Enem antes, como uma introdução a um tema para a gente começar a pensar a respeito dele, e depois a gente vem para uma questão do Enem para saber qual a importância de a gente ter adquirido aquele conhecimento anteriormente para aplicá-lo na prova. Então, essa prova é de 2016, caderno 5, questão 95. E ela começa da seguinte forma, né? Eu vou lendo em português, à medida que a gente for encontrando palavras ou expressões que sejam interessantes para que a gente explore, eu dou uma parada e a gente explora. Então ele começa, né? Boghoff é usado como nome em frases como existem excelentes Boghoffs no supermercado. Uma palavra esquisita, né? Uma palavra estranha, né? Soa muito estranho aos nossos ouvidos. E percebam que a questão já começa falando o que é o Boghoff, né? Muito provavelmente no texto, né, que foi publicado onde? Foi publicado aqui, ó, BBC. A gente sempre tem que procurar ver o que tem ao redor do texto também. Essas informações, pessoal, que a gente vê na prova, disponível em www, ou seja, de onde foi retirado o texto, a data em que foi acessado, e aqui entre parênteses, ó, adaptado, ou seja, a pessoa pegou um texto maior, recortou, né, recortou só aquelas partes que têm informações que são interessantes para a elaboração da questão e colocou aqui. É muito importante que a gente saiba identificar essas informações extratextuais que estão bem aqui embaixo, porque elas nos ajudam a ter uma orientação a respeito do que se trata o texto também. Quem escreveu, qual o ponto de vista dessa pessoa que escreveu o texto, né? Então, assim, quando a gente vê que está aqui, ó, adaptado,
Isso quer dizer o quê? Que muito provavelmente havia algumas palavras antes, um outro parágrafo, introduzindo algum assunto, para depois ele entrar nessa definição do que é Boghoff. Provavelmente o texto não começou assim, de supetão, né? A gente, quando começa a treinar bem o olhar, a gente vê onde é que estão os cortes, muito embora a gente não tenha tido acesso prévio ao texto original, a gente consegue identificar onde é que estão os cortes ali dessa adaptação que foi feita para que o texto coubesse aqui na questão. Então vamos lá, Boghoff é usado, né, repetindo, como nome em frases como existem excelentes Boghoffs no supermercado, ou como adjetivo, normalmente com palavras como oferta ou como promoção, né, offer or deal. Em frases como tem umas excelentes ofertas Boghoff na loja. Mas e o que é Boghoff, afinal de contas? Vamos lá. Aqui, do inglês, buy one, get one free, que significa compre um, leve outro de graça, né? O nosso compre um, leve dois, né, no português. Ofertas como essa são conhecidas no mundo, nos países de língua inglesa como Boghoffs. Continuando, segundo parágrafo. Quando você combina as primeiras letras de uma palavra numa frase, ou no nome de uma organização, você tem um acrônimo, né? Aí ele está fazendo uma explicação que já foi feita, né? Fiz com vocês, a gente fez aqui juntos e juntas nos slides anteriores. Então ele continua, acrônimos são falados como palavras. Então NATO, né, que é North Atlantic Treaty Organization, não é pronunciado NATO, N-A-T-O, pronunciado NATO. A mesma coisa em português, NATO é a OTAN, né, a Organização Tratado do Atlântico Norte. A gente não fala OTAN, a gente fala OTAN, um acrônimo. Nós dizemos OTAN. Boghoff, quando dito alto, né, dito em alto e bom som, é bem cômico, é bem engraçado para alguém, for a native speaker, falar aqui, né, para alguém que tem como língua nativa o inglês. Não só o inglês, não. Em português a gente sabe, a gente também acha que é meio estranho e meio engraçado essa palavra, né? Mas por que em inglês ela é engraçada? Vamos ver aqui, ele diz aqui também, o texto. Porque ela soa como um insulto, tipo Boghoff, né? Que significa vai embora, me deixa, né? É considerado um pouco infantil e meio fora de moda, digamos assim. Mas por que essa expressão soa dessa forma, soa com esse significado para as pessoas que falam inglês? Porque elas parecem muito com essa outra aqui, ó, Boghoff. É com U, não é bog, é bug. Boghoff, que significa justamente isso. Suma da minha frente, né? Desapareça, sai daqui, Boghoff. Então, o texto chama atenção para essa característica, né? E a gente precisa conhecer essa expressão Boghoff para poder entender por que o texto está dizendo que é engraçado e por que parece que, na verdade, você está mandando uma pessoa embora, né? Que sentido isso faz? Bom, a gente precisa conhecer essa expressão daqui. Terceiro e último parágrafo, então, né? Boghoff são mais conhecidas, são as mais conhecidas estratégias de marketing dos supermercados, né? O conceito foi importado pela primeira vez dos Estados Unidos durante a recessão de 1970, quando os preços das comidas estavam muito altos. Ok, importados em 1970, né? Importados para onde? A gente precisa parar para pensar. O texto é em inglês. Se ele está dizendo que um conceito foi importado dos Estados Unidos na década de 70, então essa pessoa que está escrevendo em inglês, ela não está escrevendo dos Estados Unidos. Ela está escrevendo de algum outro lugar. Para que a gente saiba que lugar é esse, a gente vem aqui embaixo das informações extratextuais aqui, né? Disponível em www.bbc.co.uk, né? Esse UK aqui, United Kingdom, que significa Reino Unido, ou seja, é alguém em algum lugar da Inglaterra ou do Reino Unido, né? Pode ser na Escócia, pode ser no País de Gales, pode ser na Irlanda do Norte, enfim. Mas é ela que escreveu para a BBC, que é a British Broadcasting Corporation, a corporação
britânica de difusão, né? Inicialmente começou como rádio, mas agora tem até a BBC Brasil, né? Inclusive, tem programas de televisão, tem sites, enfim. Então a gente sabe que essa pessoa está falando de um ponto de vista europeu, inglês ou britânico, né? Ok. E aí ela continua dizendo, né? Ela voltou a entrar em moda no final dos anos 1990, levado pelas grandes redes de supermercado que tentavam ganhar uma vantagem competitiva, né? Competindo umas com as outras, as redes de supermercado trouxeram de volta o conceito de Bogófica para poder ganhar vantagem. Os consumidores e consumidoras foram atraídos ou atraídas pela ideia de que elas poderiam conseguir alguma coisa por nada, né? Something for nothing, né? Algo por nada, ou seja, conseguir de graça, conseguir sem ter que fazer esforço, conseguir sem ter que pagar a mais, etc. Quem poderia possivelmente dizer não? Ou seja, né, é muito atraente esse tipo de oferta. E aí vem as questões, né? A questão, na verdade, as perguntas, as proposições sobre o texto. Considerando essas informações do texto, a expressão Boghoff é usada para, vamos lá, letra A, anunciar mercadorias em promoção? Sim. Né? A gente está vendo que Boghoff é buy one, get one free, ou seja, compre um e leve dois. Isso é uma promoção. Então, ok, isso está certo. Vamos ver se ela é a certa mesmo, ou se alguma outra. Vamos ver se não tem nenhuma pegadinha. Né? Letra B, pedir para uma pessoa se retirar. Opa, não. Aí a gente viu que essa expressão é com um U, B-U-G, Boghoff, não Boghoff. Então não pode ser a letra B. Letra C, comprar produtos fora de moda. Não, o texto, quando fala de moda, né, ele fala sobre o conceito de Boghoff, que voltou a entrar em moda, voltou a entrar em voga a partir de 1990, já que ele datava de uma importação dos Estados Unidos da década de 1970. Então ele está falando do conceito, né? Ele não está falando dos produtos. Letra D, indicar recessão na economia. Não necessariamente, né? Uma coisa não tem uma relação de causa e efeito. A gente não pode falar isso. O que a gente pode dizer é que o conceito foi importado em uma época em que havia recessão na economia, né? Isso a gente pode dizer. Mas, para além desse fato, né, a gente não pode fazer uma relação de causa e efeito entre a promoção e a recessão na economia. E letra E, chamar alguém em voz alta. Não, daí seria, se a gente achasse que isso aqui estaria certo, se a gente achasse que isso aqui está certo, seria o mesmo que achar que a letra B também está certa. Então, letra A, pessoal, anunciar mercadorias em promoção seria a resposta certa para essa questão. E aí, o que é que eu pensei, né? Eu pensei, tudo bem, vamos só voltar aqui, rapidinho, para ver em que data esse texto foi acessado, né? Disponível em acesso em 2 de agosto de 2012. A prova é 2016, alguém já tinha lido, a pessoa que elaborou a questão já tinha lido esse texto, já tinha guardado ele, uma carta na manga aqui, né? E aí na hora que foi pensar em uma questão, lembrou do texto, foi lá atrás e pegou, né? 2012, ou seja, faz 10 anos que a pessoa leu esse texto. Eu fiquei pensando, ok, mas o que será que a BBC tem para dizer hoje? Para que a gente contextualize, para que a gente traga para a nossa realidade atual, o que é que a BBC tem a dizer hoje sobre essas ofertas Boghoff, né? Então, deixa eu passar aqui. Ok. Uma notícia da BBC também de 14 de maio. Esse aqui a gente é o print da site da BBC. A gente precisa aprender a ler essa formatação, né, de notícia. Essa aqui seria a manchete. As letras destacadas, letras bem grandes em negrito. BBC News, está aqui, ó, né, a noticiário da BBC. Mary O'Connor, que é o nome da autora do artigo, 14 de maio deste ano, acesso em 26 de setembro de 2022, ou seja, bastante atual, não, né,
ou pelo menos relativamente atual, se a gente for comparar com um texto de 10 anos atrás. E o que aqui ele diz? Ele diz junk food, né? Comida, e junk é basicamente lixo. Junk food seria fast food, é aquela comida rápida, aquela comida que não tem qualidade, aquela comida que não ela não é tão nutritiva, ela não é uma comida saudável, na verdade, né? Sanduíche demais, de rede de sanduíche, frituras, enfim, todas doces. E aí, o que ela quer dizer sobre a junk food, né? Ministros ou ministras, né, planejam, né, postergar a proibição de ofertas de multicompra, digamos assim, né? Traduzindo, eu estou trazendo aqui ao pé da letra, né? Mas são ofertas em que as pessoas levam mais do que aquilo que elas estão comprando. É essa a ideia de multi-buy deals. Buy é o verbo comprar, e multi, pessoal, é uma outra coisa que a gente precisa ter em mente, né? Que existe uma característica do inglês que nos ajuda muito. Tem pedacinhos de palavras que a gente chama de prefixos e sufixos, né? Que podem mudar o significado de uma palavra, podem mudar uma função da palavra, né? Que se colam ali no comecinho ou no final das palavras. Esses pedacinhos, os prefixos e os sufixos, muitos deles têm, tanto no formato, tanto na sua grafia, quanto no seu significado, eles têm o mesmo significado em português, né? Então aqui a gente tem, isso aqui nos ajuda, né? Uma forma de a gente usar o português que a gente já sabe, o conhecimento prévio que a gente já tem, para poder fazer uma leitura de um texto. Então lá vem ele, né? Fala que o Departamento de Saúde e Cuidado Social, DHSC, né, mais uma sigla, disse que a proibição que havia sido planejada nessas ofertas BOGOF, né, Buy One Get One Free, para comidas e bebidas, aí de novo aqui, ó, high in fat, salt or sugar, que tem uma quantidade muito grande de gordura, sal ou açúcar, ou seja, HFSS em inglês, outra sigla. Assim como refis de graça, né? Refis grátis, a gente usa essa palavra refil em português sem traduzir, né? Ou seja, um repreenchimento, né? De refrigerantes seria pausado por 12 meses até outubro de 2023, ou seja, ano que vem. O ministro ou a ministra, né, no caso, a ministra da Saúde Pública, Maggie Traub, insistiu que o governo continuava comprometido com o combate à obesidade infantil. E a gente vem aqui e sublinha obesidade infantil porque é uma palavra, na verdade é uma expressão-chave, uma expressão que se repete ao longo do texto. Essas expressões ou palavras-chave que se repetem ao longo do texto, elas são importantes, porque elas dizem alguma coisa sobre o texto. Se a gente souber o que ela significa, melhor ainda. Por quê? Porque elas vão aparecer em vários lugares diferentes, né? E elas nos ajudam, inclusive, a deduzir o significado do que há em volta delas, caso a gente não conheça esse significado. E ela diz, né, entre aspas aqui, pausar as restrições, né, em ofertas como BOGOF, Compre Um Leve Dois, nos permitirá entender o impacto nos consumidores, né, sob a luz de uma situação econômica global sem precedentes. Contudo, continua o texto, aquelas pessoas que fazem campanha pela saúde criticaram essa demora dos planos e acusaram Boris Johnson, que era o antigo primeiro-ministro da Inglaterra, né, recém-substituído, que o governo Boris Johnson não estava cumprindo o seu papel de combater a obesidade infantil. Está aqui, ó. Se repete de novo. Claro que se repete, só pode ser de novo, né? Vamos lá. Barbara Crowther, da Children's Food Campaign, campanha para alimentação infantil, disse que ministros e ministras deveriam limitar urgentemente essas ofertas tipo BOGOF, né, multi-buy, tá aqui, ó, multi-buy offers, em vez de ficar enrolando
delayed and dithering, seria mais ou menos isso, assim, empurrando com a barriga, né? A obesidade está aumentando e milhões de famílias não conseguem colocar comida de qualidade na mesa. Multi-buy offers, repete-se aqui, as ofertas multi-compra, fazem com que as pessoas gastem mais em junk, né? Junk, ou seja, lixo. Não lixo exatamente, ninguém sai para o supermercado para comprar lixo, mas uma comida de péssima qualidade, né? As pessoas vão gastar numa comida de péssima qualidade e muito menos, menos em comida saudável, ela disse. Boris, que era o primeiro-ministro, está brincando de política com a saúde das nossas crianças, né? E aí, o ministro da oposição, Andrew Gwynn, disse que, em vez de cortar a obesidade infantil, prevenindo problemas de saúde e diminuindo a pressão no NHS, pessoal, National Health. Será que dá? Service. Deu. Serviço de Saúde Nacional. É o SUS da Inglaterra, né? O NHS. Em vez de cuidar da saúde das pessoas e diminuir a pressão no NHS, esse governo caótico está fazendo um retorno, está voltando, né? Em vez de avançar, está voltando. Lord Bethel, que serviu anteriormente no governo de Boris Johnson, falou para a BBC, Rádio 4, que é um programa da BBC, Radio 4 Today, né, é o nome do programa, que enquanto, ao passo em que ele era a favor de que as pessoas pudessem escolher, né, pro-choice, está aqui, ó, pro, é o mesmo pro que a gente tem em português, né, pro-choice, doenças causadas por consumo excessivo de comida fast food, né, estavam custando o placing a burden, na verdade, estavam se vindo como um peso no SUS deles lá, no NHS, e para os pagadores de impostos cidadãos, né? Então, assim, rapidamente aqui, só para concluir, vamos fazer uma questão com 4 proposições só, né? Baseando-se no texto, podemos afirmar que, letra A, o plano do Ministério da Saúde britânico deverá ser implementado por um período de 1 ano. Pelo contrário, ele vai ser pausado por um período de 1 ano, né? Put on hold, quando você put alguma coisa on hold, em inglês significa que você para, você pausa. A obesidade infantil, letra B, no Reino Unido não constitui um problema de saúde pública. Constitui. Tanto o governo quanto os seus opositores reconhecem, de acordo com o texto, que sim, obesidade infantil é um problema de saúde pública no Reino Unido. Letra C, a decisão de delegar a escolha da compra ao público consumidor tem sido criticada por opositores do governo. Sim, a gente viu já aqui no finalzinho, aqui ó, Labour Shadow Health Minister, tal. Aqui a gente tem a resposta, né? E letra D, produtos conhecidos pela alcunha de junk food não pertencem à categoria HFSS. Qual é essa categoria HFSS? A gente vê aqui no início, né? HFSS, comidas que são high in fat, salt or sugar, que tem altas quantidades de gordura, sal ou açúcar. Sim, por definição, são essas as consideradas junk food ou fast food, né, que são vítimas dessas críticas todas. E é isso, pessoal. Por hoje, por esta aula, é só. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. E a gente segue com o primeiro módulo a partir do próximo vídeo. Vejo vocês lá.